gravar, é só pedir para voltar de novo, que eu autorizo sem nenhum problema. Então, pessoal, comecei a gravar. Boa noite mais uma vez a vocês. Vou projetar aqui minha tela para que a gente comece a nossa conversa, na verdade, continue a nossa conversa sobre economia. Vocês estão vendo meus slides? Estão vendo minha tela? Sim. Sim ou não? Alguém fala comigo? Oi? Sim. Show, obrigado. Vamos lá, pessoal. A gente começou essas conversas sobre economia lá num passado distante, em que o mundo ainda não estava tão maluco quanto ele está hoje. Hoje a gente vai fazer um encontro correspondente a 4 aulas e nós vamos conversar sobre economia. E aí eu já esclareço para vocês que esse assunto é muito denso. Esse assunto é gigante. Para vocês terem noção, a graduação em administração tem mais de uma disciplina especificamente só sobre economia. Para vocês terem noção, existe um curso superior, pós-graduações, ou seja, um campo de estudo absurdamente grande, que a gente vai ter aqui a pretensão, vamos dizer assim, arrogante, de tentar discutir sobre economia em apenas um encontro, e um encontro ainda um pouco reduzido. Então, peço licença a vocês, pois em alguns momentos eu vou passar um pouco mais rápido, mas é crucial que mesmo nesses momentos, se por acaso você não entendeu o que eu estou falando por uma razão ou outra, fique à vontade para me interromper. E eu peço que faça isso no microfone, porque lá no chat eu não vou ter acesso. Se por acaso você precisar fazer uma pergunta e você não conseguir fazer ela pelo chat, pelo microfone, perdão, eu peço que os colegas que estão com acesso ao chat colaborarem e me avisarem aqui, certo? Então, nosso cronograma de hoje é um pouco denso e os nossos slides, eles estão um pouco cheios, porque é muito assunto mesmo. Então, eu vou disponibilizar esses slides para vocês também. Eu sugiro que quando você estiver assistindo em outro momento, você dê uma pausa, dá uma lida nos slides, vai com calma. A vantagem dessas aulas gravadas é isso. Você pode voltar e avançar quando eu estiver chovendo no molhado e falando algo que você já entendeu. Você pode colocar um botãozinho de mais para que eu vá mais rápido. Às vezes eu falo pausado demais, em outros momentos eu falo acelerado demais. Então, é natural. E fiquem à vontade para assistir o vídeo como bem quiser. Gente, nós conversamos sobre economia e eu dei uma aula todinha para explicar esse quadro. Não sei se vocês lembram. Mas aí, o que é que acontece? A gente tem uma divisão em nossa sociedade e essa divisão ela é, obviamente, meramente didática, porque esse assunto é bem mais líquido do que parece. A gente tem o Estado, o mercado e a sociedade civil. O que é cada uma dessas coisas? O Estado é aquele ente máximo que arrecada os nossos tributos e os nossos impostos e organiza a nossa sociedade, nos protegendo, por exemplo, de invasões estrangeiras, nos fornecendo, por exemplo, serviços básicos. O Estado, enquanto instituição, é o poder público. Eu estou falando do governo federal, eu estou falando do governo do Estado, eu estou falando de uma prefeitura, eu estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de Camilo Santana, eu estou falando de Hilton. Ou seja, eu estou falando dessas pessoas quando eu discuto o que é um governo. O governo é uma instituição passageira. Bolsonaro vai passar pela presidência do Brasil. O Estado brasileiro é uma instituição muito maior. Mas isso, inclusive, é assunto para outras conversas. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é que Estado é aquele ente máximo que organiza a nossa vivência coletiva na perspectiva de fornecer serviços básicos. O mercado vai em outra linha. Por mais que o mercado haja nessa perspectiva também, o mercado diz respeito às relações privadas, aquelas relações de troca, em que eu vendo um café, por exemplo, em que eu vendo uma água, por exemplo, em que eu adquiro ou vendo produtos. A sociedade civil é um pouco mais complexa. Ela entra em algumas arestas que nem o Estado nem o mercado conseguem suprir.
Eu estou falando, por exemplo, de uma igreja. Eu estou falando, por exemplo, de uma ONG. Eu estou falando, por exemplo, de uma agremiação estudantil, um time de futebol, uma associação sem fins lucrativos. Ou seja, quando eu estou falando de sociedade civil, eu estou discutindo aspectos mais subjetivos. Organizações coletivas de bairro, por exemplo. Essas instituições que nem são o Estado, nem são o mercado. E eu estou simplificando essa discussão, certo? Existem algumas camadas aí. Mas veja, o que eu quero que vocês entendam, sobretudo nessa nossa discussão sobre economia. Independentemente do modelo econômico utilizado por uma sociedade, nós temos algumas questões relativas à estrutura econômica. E essa estrutura econômica diz respeito a como o Estado se organiza, como a sociedade, vista como a junção de pessoas unidas em um determinado território, elas se organizam para conseguir conviver. E isso passa pelo uso dos recursos. Esse uso dos recursos tem a ver com como as pessoas usam a matéria-prima que conseguem extrair da natureza para empregar nessa sua vivência em coletivo. E aí eu estou falando, por exemplo, dos fatores de produção. Imagine, vamos dar um exemplo prático, aqui da minha cidade. Aqui é a capital estadual do atum. Então, um dos fatores de produção que temos à nossa disposição é um ambiente natural favorável para o quê? Para a pesca de atum. Mas aí nós temos alguns problemas econômicos. São oriundos, por exemplo, de questões, vamos dizer assim, tributárias. Nem sempre a gente tem uma estrutura estatal que nos ajuda a, enquanto pescadores, nesse exemplo que eu acabei de dar, conseguirem continuar desenvolvendo suas atividades. Falta muitas vezes também, além dessa questão estatal, qualificação da mão de obra para conseguir realizar aquela determinada tarefa. E aí eu tenho algumas necessidades humanas que refletem nesse quesito. Eu estou discutindo nesse exemplo particular que eu acabei de dar, algumas necessidades quanto a ganhos mais imediatos. E aí veja como esse assunto vai se misturando. Aqui eu dei esse exemplo micro da minha cidade, mas eu quero que vocês entendam essa discussão desses quadros aqui de verde de uma maneira mais macro. Aqui eu estou falando de fatores de produção de um país. No nosso Brasil, nós temos petróleo, nós temos minérios, nós temos uma costa litorânea que pode favorecer a exploração turística. Nós temos uma infinidade de recursos que podem nos ajudar. E aí a gente tem necessidades humanas que complicam isso, porque nós vivenciamos uma cultura um pouco, vamos dizer assim, imediatista. E aí isso reflete na nossa maneira de se relacionar com esses recursos. E aí, é importantíssimo que vocês compreendam que quando eu falo do todo, estou falando da macroeconomia. E quando eu falo dessas relações mais, vamos dizer assim, palpáveis, eu estou falando da microeconomia. Quando eu discuto o que, como e para quem, eu estou falando do micro, eu estou falando de comprar pão na bodega do seu Zé. Eu estou falando de eu comprar uma caixinha de cerveja lá no Supersol. Eu estou falando de eu ir assistir um filme lá no Pinheiro. Ou seja, eu estou falando dessas relações mais, vamos dizer assim, mão na massa. Mas eu aqui, você aí, eu pago por algum bem ou serviço e você me fornece esse bem ou serviço. E aí, perceba que, independentemente de um sistema capitalista, comunista, socialista, essas discussões vão fazer parte de como as coisas acontecem. Porque toda e qualquer aglomeração humana, toda e qualquer organização estatal vai passar pelos recursos à disposição dessas pessoas, a capacidade de utilizar essas coisas, que são os problemas econômicos, as necessidades dessas pessoas, e isso vai ser puxado como se fosse um fio, a partir de quê? De fatores micro, da cultura daquelas pessoas, das necessidades fisiológicas dela, de quem elas
são e como se relacionam entre si. Pessoal, só um minutinho aqui, peraí. Pronto, pessoal. Desculpem, vou voltar aqui. Vocês estão vendo meus slides? Estão vendo meus slides, pessoal? Alguém fala no microfone, por gentileza? Que eu saí aqui, eu queria... Sim. Pronto. Estamos sim. Beleza. E aí, a gente nessa reflexão sobre economia, em todo e qualquer negócio, seja ele uma empresa, seja ele, por exemplo, uma ONG, seja ele, por exemplo, uma associação de bairro, eu passo por alguns problemas econômicos fundamentais. Eu começo sobre o que é que eu vou fazer. E aí, eu estou pensando no que, já na perspectiva de para quem. O que, como e para quem. Deixa eu dar um exemplo mais palpável. Imagine que eu vou transportar pneus para São Paulo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter... O áudio tá péssimo, não dá para entender nada. Oi? Como? Repita. Ela falou que o áudio tá péssimo, não dá para entender nada. Eu disse que o áudio tá péssimo. Certo. Será que quem falou isso foi Keliane, foi? Foi, acho que foi. Keliane, será que não é alguma coisa com a sua internet? Porque os outros alunos estão me ouvindo bem ou não? Dá para ouvir. Tá de boa. O meu também tá de boa, não tem nenhum problema não. Ok. Eu acho que é o Tá dela ótimo. porque até a saída dela tá ruim. Falando. Keliane, Eu não sei se é tenta A ir saída dela tá ruim. eu notei isso também. Keliane, tenta ir para outro local na casa, de repente você ficar mais perto do roteador, a internet fica um pouco melhor. Mas se você O único não... lugar que tem silêncio é aqui. Você Oi? tá de fone, é? Tá de fone de ouvido? Alô? Oi, eu não. É que só tem silêncio Não. aqui. Tô falando a menina, que é a Eliane, se ela tá de fone de ouvido. Pode ser o fone, se for fone. Pode ser... Só tem silêncio aqui no quarto. Lá na sala tem muito barulho. Ah, entendi. Eu não tô de fone. Ah, Entendi. sei. Entendi. Keliane, de repente, você tem algum fone aí? Porque talvez isso ajude, sabe? Talvez seja o contrário do que a gente estava pensando. Mas, vamos lá. Deixa eu tentar falar um pouco mais alto, que talvez ajude. Vamos lá. Eu estou conversando sobre os problemas econômicos fundamentais. E aí eu estava discutindo isso de maneira mais subjetiva e agora eu estou dando um exemplo. Eu depois assisto a aula gravada. Tudo bem. Eu sinto muito. Infelizmente, esse problema da internet vai nos acompanhar, né? Eu sinto muito, Keliane. Mas espero que dê certo aí. Quando você for assistir eu vou postar o vídeo no YouTube, certo? Mas se quiser ficar, se quiser esperar um pouquinho, de repente a sua internet está oscilando, mas ela pode voltar, talvez. Mas, gente, vou continuar aqui, vou tentar falar um pouquinho mais alto, vai que melhora para a Keliane. E aí eu estava discutindo os problemas econômicos fundamentais numa perspectiva mais objetiva de mostrar quais eles são. Eu estou dando um exemplo prático de uma empresa de fretes. Imagine que ela esteja transportando pneu para São Paulo. E aí ela vai pensar em para quem ela vai fazer isso. Que mercado tem interesse nesse transporte. Mas antes de o que e para quem, ela precisa desenhar bem como ela vai fazer isso. E perceba nesse slide que eu grifei aqui alguns setores, algumas áreas da administração que nos dão indicativos sobre como isso acontece. Não à toa, administração e economia dialogam tão bem. Enquanto economia
estuda o uso dos recursos, a administração tem uma relação mais com como esses recursos são utilizados. Tem uma frase do Keynes que eu acho muito boa, e ele diz que a administração é o braço armado da economia. É como se, enquanto a economia discutisse os recursos de uma maneira mais genérica, a administração faz o apontamento direto sobre como eles vão ser exatamente empregados. Eu gosto de pensar na administração como exercício de gestar. E toda gestação diz respeito ao cuidado que se tem com algo. Nesse cuidado, eu preciso pensar bem como aquilo começa, para que aquilo está sendo feito e o intervalo entre uma coisa e outra. Esse outro exemplo que eu estou dando aqui é de uma empresa, uma lanchonete. E aí, o que é que ela faz? Ela fabrica 100 coxinhas, 80 empadas, 50 pastel de forno, 5 bolos diários. Vejam que essas quantidades aqui não devem ser aleatórias. Talvez até ela comece de uma maneira meio que de tentativa e erro. Mas no meu exercício de gestar, quando eu estou cuidando de uma empresa, eu devo fazer isso baseado no meu histórico anterior e o meu prognóstico futuro. Então, eu vou fazer essa quantidade de comida, mas se eu perceber que isso é muito ou pouco, eu preciso mudar. E aí eu tenho algumas ferramentas administrativas, alguns campos da ciência da administração que me ajudam nesse exercício. E aí entra o como produzir. Para quem? Que seria uma reflexão mais sobre o mercado. E aqui percebam mais uma vez que eu destaquei em vermelho os setores produtivos, as grandes áreas da administração e como elas podem utilizar nessa decisão aparentemente simples de abrir uma lanchonete e vender coxinha. Mas tem muita ciência por trás desse simples ato de vender coxinha. Ou deveria ter. É claro que nem todo mundo toma esses devidos cuidados. E muitas vezes essas empresas não obtêm êxito justamente por não terem racionalizado e pensado sobre esses fatores econômicos de produção. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que está cheio de empresário que nunca estudou, está cheio de empresas que nunca racionalizaram bem sobre o que fazem. Isso não significa que para um negócio ir para frente eu tenho que fazer aleatório. Pelo contrário, essas empresas que dão certo sem terem feito essa discussão minuciosa de o que, como e para quem, são exceção à regra. Porque geralmente elas não obtêm muito êxito, pelo menos não no longo prazo. É curioso, eu tenho certeza que em tabuleiro vocês já viram vários pontos comerciais que muitos empreendimentos não dão certo. E a gente até brinca às vezes. Rapaz, parece que enterraram um urubu ali naquele ponto. Nada dá certo lá. Botaram uma loja de peça de moto, não deu certo. Botaram uma lanchonete, não deu certo. Botaram um bar, não deu certo. Mas será que o problema é o ponto? Ou não é a gestão desses empreendimentos que em algum momento foi, vamos dizer assim, deficitário no que deveria ter sido feito? E aí vejam que eu não à toa estou puxando sardinha para o nosso lado, da ciência da administração, porque ela nos dá indicativos. E esses indicativos passam por uma boa compreensão também sobre o que é economia. E a propósito, o que diabo que é economia? Economia, num conceito bem simples, é o estudo do lar. Não à toa eu mostrei o site de vocês, a vocês do governo federal, vou até abrir novamente aqui. E aí, quando a gente vai pensar sobre a economia, de uma maneira bem simplificada em início, para que fique claro o que é, a gente faz uma análise basicamente sobre o que entra e o que sai, os recursos que temos e como eles foram utilizados. No nosso caso hoje, do governo federal brasileiro, estamos operando em déficit primário. Por quê? Porque a gente está gastando mais do que arrecadando. Quando vocês virem o William Bonner dizendo que a balança comercial favorável está negativa, quando vocês verem o William Bonner dizendo, por exemplo, que o Brasil em 2020 vai terminar em déficit primário, ele está dizendo basicamente que a gente está gastando mais do que tem. E o que é que isso tem a ver com a economia? Tudo. Por quê? Você que administra sua casa
sabe que se você gastar mais do que você tem, vai dar ruim. Você vai sentir dificuldades. Assim como na gestão dos recursos públicos, isso precisa ser empregado e a gente não pode perder de vista a necessidade de administrar economicamente as organizações nessa lógica de cuidado. É por isso que a economia e a administração têm uma relação tão direta. A economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados à obtenção e utilização dos recursos produtivos. Basicamente, é a ciência que estuda sobre como a gente cuida do que temos. E aí, é muito difícil gestar isso, porque os nossos desejos são ilimitados. Eu sei que eu não posso estar comprando mais do que eu ganho. Mas, na prática, eu quero consumir um carro do ano, um celular top, eu quero ir para todas as festas, ou seja, os meus desejos são ilimitados, as minhas vontades de consumir, muitas vezes, são maiores que meus recursos. Então, perceba que o que acontece no nosso lar, acontece no nosso país. A gente, de maneira macroeconômica, tomou decisões erradas no passado. A gente teve o exercício liberal de vender determinados patrimônios nossos, lá na década de 90. E isso tem causado impactos até hoje. Isso, essa busca desenfreada por consumir, tal qual grandes nações, do ponto de vista econômico, tem nos causado sérios problemas. Porque a gente quer consumir nível Estados Unidos, mas a nossa indústria interna não tem a capacidade que a indústria americana tem. E, inclusive, o Estado tomou, ao longo desses anos, uma série de decisões que pioraram a nossa indústria interna. Então, o que a gente tem vivenciado, nessa lógica liberal que temos discutido e visto tanto no Jornal Nacional hoje, é que a gente meio que quer jogar feito o Neymar, mas a gente não sabe bater pelada nem como o Samuel. E aí a gente fica meio que nessa esquizofrenia econômica. Mas eu vou falar mais sobre o liberalismo. O que eu quero que vocês entendam é que a economia é a ciência que estuda as escolhas tomadas coletivamente pela sociedade sobre os recursos que tem. Quando a gente escolhe vender uma bacia de pré-sal, por exemplo, a gente está dizendo que não quer explorar aquele determinado recurso. Ou seja, estamos tomando uma decisão econômica. Se ela é feita de maneira consciente ou não, é outra discussão. Mas quando a Petrobras, por exemplo, resolve desinvestir no Nordeste, preferindo a exploração em alto mar, por exemplo, isso é uma decisão econômica que interfere no mercado mundial. Por quê? Porque a gente assume uma posição meio que subserviente a outras grandes nações. Mas aí, perceba, eu não consigo não escolher. Porque quando eu fico parado enquanto os players mundiais estão interagindo, consumindo e fazendo trocas, não escolher é uma escolha. Eu preciso ter um trade-off. Na economia, na administração, trade-off são caminhos que se excluem. Ou eu invisto na minha indústria nacional, ou eu, por exemplo, coloco muito dólar no mercado para que assim o preço dele diminua e com o dólar, vamos dizer assim, mais fácil de ser comprado no mercado, ele vai tender a ficar mais barato. E aí o dólar mais barato vai ter um impacto econômico que vai provavelmente fazer com que as pessoas consumam mais lá fora. Na verdade, esse exemplo que eu dei é uma maneira de você matar a indústria nacional, porque eu torno o produto lá de fora mais barato do que o aqui de dentro. Mas, pessoal, calma. Eu imagino que vocês estejam bem confusos, porque eu já estou me adiantando em algumas explicações. Deixa eu tentar ir mais devagar. Fique comigo ainda, não desista, certo? Não desista. Deixa eu tentar de novo, para que isso fique mais claro. Por que é importante para a administração estudar economia?
Veja, o que é que a administração faz? A administração estuda como melhorar a convivência em coletivo em seu constante movimento, certo? Como é que ela vai fazer isso sem gastar bem os recursos que temos? Não dá. Então, a economia e a administração são ciências irmãs, certo? Vamos lá. Calma, pessoal, calma. Eu dei uma acelerada, mas vamos um passo de cada vez. O que é um recurso? Recurso é uma coisa que a gente utiliza para produzir outras. Eu estou falando de algo que me ajuda a produzir um bem ou um serviço. Um exemplo são, numa lógica mais mecânica, recursos humanos. Recursos naturais, seja, por exemplo, combustível, minérios, alimentos, recursos de capital, um notebook, um mouse, uma máquina de Xerox, ou seja, maquinário tecnológico. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês. E veja que essas relações, elas se misturam quando a gente pensa micro e macroeconomicamente. Veja que eu estou repetindo isso, mas é proposital, porque eu imagino que a minha fala inicial deve ter, no mínimo, causado um estranhamento em vocês. Mas deixa eu tentar ir um passo de cada vez agora. Microeconomia são as relações entre pequenos comércios e pessoas. Aqui eu estou falando, por exemplo, do indivíduo. Se na macroeconomia eu estou falando da floresta, na micro eu estou falando das árvores. Se na macroeconomia eu estou falando da Petrobras, na microeconomia eu estou falando do posto de gasolina do Zé da Volta. Então veja que o micro interfere no macro de uma maneira bem aliviada, mas o macro dá uma cacetada no micro. Por quê? Porque quando eu vendo uma bacia de pré-sal, eu estou dizendo que eu, enquanto nação, decidi não explorar aquele recurso. E no longo prazo isso pode causar impactos, por exemplo, no preço da gasolina, que talvez fique mais cara. Então, veja, essas relações vão dialogando entre si. O macro tem um impacto direto no que acontece no micro. Se eu tocar fogo na minha floresta, certamente eu vou perder aquela árvore. Pode ser que aconteça de um incêndio muito grande não matar todas as árvores, mas certamente todas as árvores serão afetadas. Então, veja, um exemplo simples do que eu estou falando é essa pandemia que estamos vivenciando. Ela trouxe impactos macroeconômicos. E esses impactos macroeconômicos nos fizeram precisar tomar uma série de decisões micro. O fato da gente estar tendo essa aula virtual é um exemplo disso, pessoal. Então, a macroeconomia interfere na microeconomia. Tá claro isso? Eu tenho certeza que a gente começou um pouco atribulado, mas está melhorando, pessoal? Posso avançar ou não? Alguém aí, pessoal? Ótimo. Beleza. Vou lá, hein? E aí existem alguns conceitos elementares que a gente precisa compreender. A lei máxima da economia é oferta e procura. Isso para qualquer economia, qualquer sistema econômico. E eu já falei para vocês sobre isso em sala de aula, mas é um paradoxo que explica muito bem isso. É o paradoxo da água e do diamante. O que é que vale mais, água ou diamante? Do ponto de vista financeiro, o diamante é bem mais caro. Mas o que é mais importante para a nossa sobrevivência? Água. Eu posso viver sem diamante, inclusive eu nunca vi um. Mas sem água, meu velho, o negócio dá ruim. Então, a gente tem por meio desse paradoxo, uma sacada legal sobre a lei da oferta e da procura. Quanto mais fácil conseguir uma coisa, menos valor financeiro ela tem.
Essa lei, ela é interessante porque ela se aplica a tudo. Todas as nossas relações. Pense naquele, vamos dizer assim, aquele seu flerte, aquele seu par amoroso. E aí, quando ele ou ela te trata com um certo desprezo, você tem uma tendência a querer se aproximar mais. Ou seja, enquanto vivência micro, a gente sempre está procurando o que não tem. Quanto mais difícil conseguir algo, mais valor nós damos a esse algo. Isso interfere nos nossos preços. Por quê? Porque quanto mais fácil for conseguir uma caneta, por exemplo, caneta Bic, esse aqui não é modelo Bic, é o Compactor, mas também é muito fácil conseguir no mercado, isso daqui é baratinho. É diferente de outros tipos de caneta um pouco mais chiques. A caneta Montblanc, por exemplo, é óbvio que eu não tenho nenhuma aqui, eu sou professor, mas ela custa 20 mil reais uma unidade. Na verdade, você até consegue modelos mais baratinhos, por volta dos 2, 3 mil reais numa caneta. Por quê? O que é que a caneta Montblanc tem que a Compactor não tem? Vamos pensar um pouco sobre preço? Eu vou falar mais sobre isso. Me acompanha aí, não saia não. Gente, preço é o resultado entre o esforço de quem vende algo para deixar esse objeto de troca apto à transação e as condições de valor que quem vai comprar atribui a essa coisa. Entendi porcaria nenhuma, Samuel. Você hoje está falando grego. Calma, fique comigo. Esse tema é muito importante da gente compreender. Qual é a diferença entre preço e valor? Preço, pessoal, é quanto você paga. Valor tem uma relação mais subjetiva. O meu valor, ele tem uma relação subjetiva com quanto eu, enquanto comprador, estou disposto a pagar por aquilo. O preço é quanto o vendedor cobra. O valor é quanto o comprador está disposto a pagar. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu nunca pagaria 2 mil reais numa caneta, porque isso não me tem nenhum valor. Ainda que um dia eu esteja financeiramente confortável ao ponto de poder pagar esse preço, eu não valorizo esse tipo de produto. Pelo menos não ao ponto de pagar 2 mil reais por uma caneta. Então, isso não tem valor para mim. Mas para um médico ou um advogado que deseja impressionar os seus clientes, talvez valha a pena fazer um investimento nessa caneta. Apenas para você ter lá no seu escritório, você advogado, médico, arquiteto, seja lá qual profissão você tenha, imagine que você enxergue nessa caneta como um investimento para impressionar o teu cliente. Então, perceba que valor é o que você leva, preço é o que você paga. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês, de vocês estarem com muita sede e vocês estarem dispostos a pagar R$5 uma garrafinha d'água simples, porque vocês estão com muita sede. E vocês estão numa festa, estão num evento em que a água está difícil de conseguir, o cara se aproveita disso, cobra R$5. Morrendo de raiva, mas você paga. Sabendo que o preço natural dela não seria aquele. Mas o valor que ela está tendo naquele momento é diferente. E aí, por isso, você está disposto a pagar um preço mais caro. Então, veja que o valor, ele muda. Se você olhar, por exemplo, uma máscara, aquelas máscaras de cirurgia, aquelas máscaras simples que a gente tanto tem usado hoje, 7 meses atrás, quanto é que valia uma máscara dessa? Hoje está bem difícil de conseguir. Então, o preço dela subiu. Por quê? Por que o preço subiu? Porque ficou mais difícil consegui-la. E além de ter ficado mais difícil consegui-la, apesar de hoje muitas costureiras, muitas fábricas estarem trabalhando com ela, ainda que hoje, se você for olhar a quantidade de máscaras que eram fabricadas antes e a quantidade de máscaras que são fabricadas hoje, por mais que a quantidade tenha aumentado,
a percepção de valor que a sociedade tem a respeito dessas máscaras é outra. Eu tenho certeza que quando começou a pandemia, você encontrou uma vizinha, um amigo, um primo, vendendo aquelas máscaras de tecido a R$10. Hoje, a gente consegue encontrar de 4, de R$3. Ou seja, a percepção de valor caiu porque a quantidade também aumentou muito. Então, tem uma certa, vamos dizer assim, existe um certo bom senso nisso, porque chega um momento de saturação. E aí a lei da oferta e da procura nos dá tantas coisas interessantes para a gente pensar na nossa vivência coletiva. Gente, algumas coisas importantes sobre isso. Não adianta oferecer a melhor geladeira do mundo a um esquimó. Por quê? Porque aquele produto, aquela geladeira, pode ter um valor enquanto produto muito alto. Mas o esquimó tem uma percepção diferente dela, porque o frio para ele vai estar naturalizado. Imagine que eu consigo oferecer o melhor aparelho de ar-condicionado do mundo, mas em Tabuleiro do Norte eu não consigo uma assistência técnica qualificada para a manutenção dele. Então a percepção de valor do meu cliente cai absurdamente. Não adianta eu tentar oferecer o melhor produto para um cliente que não percebe o valor dele. Veja que isso se aplica até à nossa vida pessoal. Mas no mercado a gente tem a lei da oferta e da procura como uma das máximas principais que não podem ser esquecidas. As pessoas querem ou precisam o que se comercializa. Certo? Essa sacada é importantíssima. Tem até um erro de digitação aqui, mas eu vou ajeitar isso antes de disponibilizar os slides para vocês. Veja, tudo que a gente tem à disposição para comercialização tem uma relação com o que as pessoas querem ou elas precisam. Eu vou voltar aqui um slide, porque eu expliquei para vocês o que era preço, expliquei a vocês o que era valor. Ficou claro que é essas duas coisas ou não? Tá claro, não tá? E aí, pessoal, tem alguém aqui ainda? Tá sim, tá claro. Para mim tá. Beleza. Mas eu não falei sobre o que é custo. E o que seria custo? Custo tem uma relação um pouco mais objetiva, apesar de ter alguns elementos subjetivos também. No custo, eu estou discutindo o que é que eu, vendedor, gastei para colocar aquele produto à sua disposição. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você vai vender água nessas eleições que estão vindo aí. E aí você sacou que vai ter uma movimentação grande de pessoas e você vai vender água lá em frente a uma determinada escola, que vai ter votação por lá. Imagine que você gastou R$40 para comprar 3 fardos de água. Ou seja, o seu custo é R$40, mais a tua remuneração por ter ido comprar essa água, o gasto que você teve com gasolina para pegar a sua moto e ir lá em Limoeiro do Norte, lá no Pinheiro, comprar 3 fardos de água. E aí, esses gastos, esses elementos precisam ser considerados no teu levantamento de custo. E só fazendo isso a fundo, inclusive vocês têm uma disciplina no nosso curso só sobre isso, sobre como levantar esses custos, eles vão te ajudar na elaboração do preço. Porque pode ser que o teu cliente não esteja disposto a pagar mais do que R$2 na tua garrafinha de água. Mas se você teve que comprar água lá em Mossoró, por exemplo, porque Limoeiro não tinha e você botou na cabeça que a água de Mossoró era melhor, você tem que considerar o teu custo com deslocamento. O custo que você teve com pagar estacionamento para ir lá no Atacadão em Mossoró. Esses custos precisam entrar na tua formulação de preços, senão você vai acabar pagando para trabalhar. Vejam mais uma vez como é importante eu ter conhecimento de administração para interagir melhor nessa minha vivência comercial. Eu preciso compreender o que é preço, o que é custo e o que é valor.
Eu começo levantando o meu custo. Quanto eu gastei para comprar essa caneta? Com quanto eu, que estou vendendo caneta, gastei para comprar 300 canetas, eu vou considerar isso na hora de formular o meu preço. Formulei meu preço, percebi que essas 300 canetas, se eu vender cada uma a R$ 1, eu consigo, tendo tido um custo de 70 centavos, por exemplo, eu consigo apurar no fim da equação, tendo uma relação boa entre o que eu gastei e por quanto eu estou vendendo. E com o próximo passo, melhorando a percepção de valor do meu cliente. É por isso que quando a gente vai fazer Enem, por exemplo, quando a gente vai fazer um concurso, por exemplo, a gente tem aquelas pessoas vendendo caneta e colocando um chocolate nela, dizendo que quem comprar essa caneta passa. As pessoas estão com essa prática, tentando melhorar a percepção de valor do cliente, da pessoa que vai comprar, para que ela adquira aquele produto ou não. E aí, pessoal, tá claro isso? Posso avançar? Gente, a gente acabou se estendendo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essa reflexão aqui sobre preço. Vou encerrar por isso aqui e vou gravar mais um vídeo com uma explicação mais sobre o resto do assunto que eu tinha para discutir com vocês. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, não tem problema. O vídeo vai estar à disposição do mesmo jeito, certo? Mas eu vou continuar aqui, ó. Preço, ele expressa o valor de um determinado bem. Ele tem que embutir os meus custos de produção, senão não vai valer a pena para eu comercializar aquilo. Mas eu tenho que ter a compreensão que nem tudo que é raro tem valor econômico. Por quê? Essa discussão de valor, ela é muito subjetiva ao outro lado. Quer um exemplo? Uma coisa é um bem ser raro. Essa foto do meu filho, por exemplo, ela é uma coisa rara que você não vê em todo lugar da internet. Mas isso não tem valor para você que não conhece meu filho. Isso tem um valor sentimental muito grande para mim. É diferente de uma coisa ser escassa. Quando algo é escasso, eu já consigo embutir um valor de mercado nela. A foto do meu filho pode não significar nada para você, mas se eu colocar uma paisagem num quadro com uma grafia bonita e eu conseguir de alguma maneira agregar algum valor àquilo, talvez a tua percepção seja diferente e você queira comprar aquele quadro. Ou seja, eu consigo, enquanto comerciante, tentar modificar a tua percepção de valor. É isso o tempo todo que um vendedor de uma loja de roupas faz, por exemplo. Um cara que está vendendo um carro, por exemplo, ele quer de alguma maneira te convencer que você não vai pagar um centavo a mais do que aquele bem vale. Ou seja, ele vai interferir na tua percepção de valor. Gente, como eu disse, acabei passando um pouquinho do tempo, certo? São 8h03. Eu vou interromper a nossa gravação. Vou levantar esse vídeo, que ele vai ficar dividido em duas partes. E vou começar outro para continuar a aula, certo? Quem quiser continuar, continua, sem nenhum problema. Quem não puder, também não tem problema, o vídeo vai estar à disposição.